Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Senhor, obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor deu para a gente, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor aleluia. fez na minha vida, Senhor. Me guarda, Senhor, me protege, Senhor, me livra de todo mal, Senhor. Guarda minha família, meu lar, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Sabemos que o Senhor nos ouve, sabemos que o Senhor está todo o tempo em nosso redor. Pai querido, a Tua palavra diz, onde estiver dois ali, a Tua presença está. E eu peço agora nesse exato momento, Senhor, Pai amado. Pai amado, primeiramente agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, faz e ainda vai fazer em nossas vidas, em nossos lares, pelo Teu operar, pelos milagres, Senhor, que estamos vendo, Senhor. Te agradecemos por tudo. Continua levantando uma geração forte, uma geração que tem facilidade de entrar na Tua presença, uma geração, Senhor, que tem prazer de estar perto do Senhor. Pai amado, desperta nesses dias, Senhor, essa geração para conhecer cada vez mais o tamanho do Deus que nós temos, o tamanho do Deus que nós servimos, ó Pai. Que haja um impacto da Tua presença nos corações duros, nos corações incrédulos, naquelas pessoas que não conseguem se libertas, curadas e transformadas. Eu peço o Teu operar, Senhor, em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai, por tudo. Aleluias. Graças a Pai, homens e mulheres de Deus, estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal abençoado, buscando intimidade com Deus. Deixa um like, se inscreve, compartilha. Isso vai nos ajudar bastante. Glórias, e o nome do canal é? Buscando intimidade com Deus. Precisamos buscar mais intimidade com Deus, mais e mais, e para isso a gente tem que enfrentar a nossa carne, nossas vontades temos que deixar de lado e entender a boa, perfeita vontade de Deus em nossas vidas, apresentando os nossos corpos como sacrifício vivo e santo, apresentando os nossos corpos como sacrifício vivo e santo para Ele. Eita glórias, Deus é maravilhoso, né, Gabriel? Deus é fiel em nossas vidas, estamos vendo milagre, estamos vendo o operar de Deus nesses dias, que queremos cada vez mais a presença dEle, agindo. Deus, quem impedirá? Glórias! O Gabriel está com a oportunidade aí. Amém? 1 João capítulo 5, versículo 15. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Palavra forte, abençoada para você. Ele vai ler de novo. Se você não entendeu, aumenta aí o volume aí que você vai entender. Deus está falando com você. Com você, as suas orações não são em vão. Todos os seus pedidos, todos os teus clamores não são em vão. Presta atenção, vai lá, Gabriel. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Aleluias! Glórias! 1 João 5,15 está falando com você hoje. Esse sabemos que nos ouve. Quem nos ouve, Gabriel? Deus. Quando entramos em nosso quarto, fechamos a porta, oramos em secreto com Ele, apresentamos nossos pedidos, Ele nos ouve. Ele nos ouve. Esse sabemos que nos ouve. Então, primeira coisa que quando a gente começa a orar, a gente tem que entender que Ele nos ouve, senão a gente não consegue orar. Se eu entender que Ele me ouve, eu tenho mais facilidade de orar. Eu tenho mais prazer de orar, mais prazer de falar com Ele, porque eu entendo que Ele me ouve. Agora, se eu não entender que Deus me ouve, eu não consigo orar, eu não consigo entrar na presença dEle, né, Gabriel? E o tema é: você ainda consegue orar? Você ainda consegue falar com Deus nesses dias? O que te impede de ter uma aproximação com Deus nesses últimos dias, né, Gabriel? O que nos impede, Gabriel, de ter uma aproximação com Deus nesses dias? A TV, o celular, a internet. Muitas vezes a gente pede muitas coisas para Deus, mas nem agradece pelo que a gente tem. Aleluias! Muitas vezes a gente quer a bênção, mas não quer o abençoador. Muitas vezes a gente quer só as bênçãos, mas não quer o abençoador, aquele que dá.
Não, eu só vou para a igreja pela minha bênção, eu só vou para a igreja através do meu milagre, eu só vou na igreja através da minha cura, mas eu não quero um abençoador. Não, você tem que entrar na igreja, você tem que buscar Deus, é por Ele, é por Deus nas nossas vidas, né? E se sabemos que Ele nos ouve, sabemos também o que, Gabriel? Sabemos que alcançamos as petições, os pedidos que lhe fizemos. Eita glória! Então, primeiro, para mim entender que as minhas orações vão ser respondidas, eu tenho que saber que Ele me ouve. Eu tenho que entender que Deus é Deus. Deus nos olha, Deus nos ouve. Deus não é um Deus que tem olhos e não vê. Deus não é um Deus que tem ouvidos e não ouve. Deus é um Deus que tem olhos e vê, ouvidos e ouve. Eu peço que vocês nesses últimos dias, tenham mais facilidade de entrar na presença dEle. Prazer, né, Gabriel? Não, eu vou orar, tirar um tempo de oração todos os dias, porque o mundo... A palavra de Deus diz que o mundo já é do maligno. Se o mundo já é do maligno, a gente tem que vigiar. Vigiar! A palavra de Deus diz em 1 Pedro 4 e 7, e já está próximo o fim. Olha só, 1 Pedro 4 e 7, já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, seja sóbrios, vigiai em oração. Oração é a oração que vai te dar um bom emprego, é a oração que vai te levar e trazer do teu emprego, é a oração que vai proteger a tua casa, é a oração que vai proteger os teus filhos, é a oração que vai tirar um doente dos aparelhos, é a oração que vai fazer esse coronavírus partir dessa terra, do país, de todos os países. É a oração, é o diálogo com Deus. Se o povo clamar cada vez mais a Deus, eu creio que Deus vai ouvir. Aqui, voltando para o versículo, vocês sabemos que Ele nos ouve. A gente primeiramente tem que ter essa fé, saber que Ele nos ouve, né, Gabriel? Sim. Se eu sei que Deus existe na minha vida, eu sei que Ele ouve, né? Eu vou ter mais prazer de orar, mais facilidade de orar, mais ter mais tempo de oração, não oração fraca. Amém? Quem está começando agora, começa 10 minutos, começa 20, é fé, oração é fé. Você entrar ali no teu quarto, num lugar secreto e falar com Deus é fé, né? É fé, né, Gabriel? Porque você não está vendo, mas você começa a sentir. E estamos vendo o operar dele, estamos vendo milagres deles acontecer nesses dias, estamos vendo coisa sobrenatural acontecer. Mas sem sacrifício não há vitória, né? Então eu peço, você que ainda não conseguiu orar, você que ainda não consegue falar com Ele, ter uma intimidade com Ele, né? Comece um pouquinho, né, Gabriel? Tira 5 minutos, 10 minutos para falar, depois vai aumentando os teus níveis de intimidade, de aproximação com Deus, os teus níveis de intimidade. Nós precisamos desses níveis, alcançar cada vez mais níveis maiores de intimidade com Ele, né? Como Deus vai agir, como Deus vai operar se a gente não consegue falar com Ele? Como Deus vai operar milagres nos hospitais, como Deus vai operar milagres nas famílias se a gente não consegue orar, né? A palavra de Deus diz que existia um filho lunático que muitas vezes se atacava no fogo, muitas vezes queria se matar, se jogando na água, e o pai estava desesperado. O pai não sabia mais o que fazer, não tinha mais ação, né? E os discípulos vieram e não conseguiram expulsar esse demônio, expulsar esse mal na vida da pessoa, desse jovem. E o que os discípulos levaram? Nós não conseguimos, mas tem um que consegue, que é Jesus. E Jesus foi lá e expulsou o demônio. Só que os discípulos, eles queriam essa essência, essa intimidade, essa autoridade de Jesus. E chegaram em particular em Jesus. Jesus, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Porque a gente não conseguimos operar esse milagre? Jesus falou que tem certas coisas que só saem através de oração e jejum. Oração e jejum. Se a gente quer uma aproximação mais de Deus, se a gente quer uma intimidade completa de Deus, a gente tem que sacrificar, buscar em oração, né, Gabriel? Sim. Ter mais tempo para Ele, né, Gabriel? Ter mais tempo. Muitas vezes a gente só se preocupa com o nosso tempo, com a nossa vontade, com o nosso prazer. Muitas vezes a gente não consegue mal falar bom dia para Deus, falar boa tarde para Deus, agradecer pelo alimento. Muitas vezes Deus sempre tem providenciado o alimento em nossa casa, e muitas vezes a gente não consegue nem pedir obrigado pelo café da manhã, obrigado pelo almoço, pela janta, obrigado pela minha casa, pelo meu teto, obrigado pelo ter uma família abençoada.
Muitas vezes a gente não consegue, a gente pensa que já é a obrigação de Deus nos dar, e muitas vezes a gente não consegue nem falar com Ele. Então começa a falar com Ele. Qual é a oração que Jesus falou para cada um de nós? A oração que Ele deixou para a gente foi o Pai Nosso. Então que a gente possa entender que Ele nos ouve, que Ele nos ouve. Começa a orar do teu jeito, né? E qual é as orações que mais Deus responde? Quando a gente é justo. Quando a gente é justo, faz as coisas certas, ama o nosso próximo, não coloca impedimento nem barreira para ajudar o nosso vizinho, vizinha, amigo, conhecido. Deus se agrada, então a oração do justo Deus responde. Então que nesses dias a gente venha ter facilidade de orar, falar com Ele, Pai. Principalmente nos momentos quando erramos, Pai, eu estou errando, me ajuda a melhorar, me ajuda a ser melhor com meu filho, ser melhor com minha esposa, ser melhor com meu esposo, me ajuda a ser melhor no trabalho, me ajuda a ser melhor, Senhor, para te agradar. Começa a falar, não apontar, Senhor, muda o vizinho, muda a vizinha, muda meu esposo, muda minha esposa, não. Começa a orar pedindo primeiramente para você, Senhor, me ajuda a melhorar nessa área, me ajuda a ser melhor nas minhas palavras, me ajuda a ser melhor no diálogo, na comunhão com o Senhor, me ajuda a melhorar. E depois você começa a orar pelos teus vizinhos, pelos familiares, pelos doentes, porque eu creio num grande operar de Deus. Precisamos voltar a ter essa intimidade com Deus em oração. Você ainda ora? Você ainda consegue orar? Você ainda consegue dobrar os seus joelhos e clamar a Deus? O mundo está precisando de homens valentes, homens corajosos em oração, em buscar intimidade, em ter encontros secretos com o Pai. O mundo está precisando de pessoas assim, que não coloca barreiras nem dificuldades para falar com Deus. Deus está querendo te visitar aí no teu quarto. Então volte a falar, volte a orar, volte a clamar ao Senhor. Né, Gabriel? Sim. Fala aí alguma coisa que a gente tem que buscar mais ao Senhor em oração. Pedir para Deus abençoar também. E não só para pedir, mas também para mudar a atitude. Pedir para Deus ajudar você. Aleluias. A palavra de Deus diz aqui em Mateus 21 e 22, diz assim, e tudo o que pedires na oração, crendo, recebereis. E tudo o que pedires na oração, crendo. Primeiro eu tenho que crer em Deus, saber que Deus existe, saber que Deus tem me guardado, protegido. Hoje eu só estou vivo, por quê, Gabriel? Por causa de Deus. Porque Deus quis, por causa de Deus. Porque se não fosse Deus, eu não estaria nem hoje transmitindo a palavra de Deus hoje aqui. Então, confia no Senhor e descansa nele. Descansa no Senhor e confia. Se eu confio, eu descanso. Agora, se eu não confio, eu vou agir do meu próprio jeito, do meu querer, da minha vontade. Mas não, Deus manda você descansar e confiar nele, né? E tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua família. Se você precisa de um milagre, eu creio no teu milagre, na cura de um parente, na cura de um enfermo, na cura a qual os médicos falaram que é impossível, mas o nosso Deus é o dono do impossível. Você ainda consegue orar? Você ainda consegue entrar com facilidade na presença dele? Então é tempo de despertar. Eu preciso voltar a orar. Amém, Gabriel? Deus abençoe você, sua família, sua casa, em nome de Jesus. Amém.